diante do quadro que você tem acompanhado, que você escreve quase, parece que todos os dias, ou um panorama do teatro na capital de São Paulo hoje, que é onde a gente está habitando, onde a gente conhece, né? Certo. Bom, existe uma certa polêmica. Eu participei, inclusive, uma vez de um bate-papo na biblioteca aqui, Mário de Andrade, que eu não me lembro o nome da pessoa que falou que ela é contra as leis de fomento, ela era contra os editais, ela era a favor àquele teatro que se fazia antigamente, que sobrevivia à custa de bilheteria, né? E a gente sabe que hoje é impossível sobreviver a partir de bilheteria. Por outro lado, eu me lembro, eu vejo teatro há 60 anos quase, né? Eu me lembro perfeitamente artistas como Beatriz Segal, Renato Borghi, Esther Góes, indo na porta das universidades distribuir filipeta para chamar público para ver as peças deles. Hoje, que artista você vê fazendo isso? Então, eu acredito, eu acho que o fomento, enfim, todos esses editais, tanto da prefeitura como do Estado, e como do governo cada vez menos, né? Eles facilitam e a produção de espetáculos, mas eles criam uma certa acomodação nas companhias. Porque hoje você tendo um edital e você faz o seu espetáculo, e o espetáculo pode ter 500 pessoas ou pode ter 2, o teu dinheiro está garantido. Eu sei que é polêmico isso que eu estou falando, mas eu acho isso um fator a ser considerado, porque o público precisa ser movimentado de alguma maneira, precisa ver a Beatriz Segal na porta do teatro falando: ó, vai ver minha peça, Mas sabe? deixa eu só fazer uma interrupçãozinha, fazer uma pergunta, porque tem um gancho na sua colocação, né? Por exemplo, a gente sabe que na época do TBC, na época do Arena, do Oficina, entre o anos 60, anos 70 e 80, a gente não tinha a gente não tinha as mídias sociais, né? A gente não tinha uma TV aberta tão Não poderosa, tinha mídia assim. né? Não, mídias sociais, eu falo internet, Facebook, nos anos 90, nos anos, Sim, né? sim. Entendeu? Por exemplo, então, o público do teatro era maior naquela época, as pessoas iam mais ao teatro, né? Hoje a juventude, ela tá Sim. envolvida por videogame, por celular, por um monte de, quer dizer, é muita opção, né? E o teatro, ele não atinge ainda esse público jovem, a não ser, eu tô ficando assim, eu tô observando que ele atinge acho que muito mais o público da periferia, os jovens da periferia, que não tem muita condição e o acesso até a ficar numa internet 24 horas por dia é limitado, né? Quando tem. Então, assim, eu entendi o comparativo que você fez em relação a Beatriz Segal, vendeu o seu próprio ingresso, né? E o grupo que recebeu o incentivo. Mas você não acha que esse incentivo também, ele tira um pouco do interesse do artista de ir vender o seu ingresso na porta do teatro? Sim, mas era exatamente isso que eu falei. Ah, tá. Não sei se eu não me expliquei direito. Não, acho que não. Exatamente. Eu acho que cria uma certa acomodação no artista. Olha, veja, eu não estou. É perigoso, é perigosa essa minha colocação, porque os editais favoreceram grupos que talvez no passado jamais seriam favorecidos, que são os grupos alternativos. Você falou da periferia. Quantos, por conta da lei do fomento, por exemplo, quantos grupos
alternativos surgiram. Nós temos hoje cerca de 300 grupos alternativos em São Paulo, e grupos com alta categoria profissional. Nós falamos, durante a curadoria do festival, do Pombas Urbanas, das Filhas da Dita, e podemos falar de muitos outros, da Brava, do Engenho Teatral, e nós iríamos gastar os 40 minutos ou 50 que a gente poderia falar aqui, só citando os bons grupos alternativos que nós temos. E eles surgiram, em grande parte, não é que eles surgiram, mas eles tiveram chance de aparecer, em grande parte, por conta dos editais, da lei do fomento, principalmente, que faz uma pesquisa, que promove os grupos que fazem pesquisa. Travadas. Eu acho que é problema de internet mesmo. Né? Mas vamos tentar fazer. A internet... Vê se você pega o raciocínio. Bom, a gente eu estava dizendo que... Pode falar. Eu estava lhe perguntando se você tinha entendido. Eu tinha dito que eu estava mostrando as duas faces das leis desses editais. Né? Sim, sim. Por um lado, uma certa acomodação pelo fato do artista não ter que ir vender o ingresso dele, e, por outro lado, que ele facilitou a produção, o surgimento desses grupos alternativos, que, na verdade, eu diria que o melhor teatro que se faz em São Paulo hoje é através desses grupos, né, alternativos, enfim, os grupos novos que surgiram a partir dos anos... na primeira década do século, vamos dizer assim. Né? Então, é isso que eu acho. Agora, eu tenho acompanhado nesse período aí da pandemia, vários grupos que eles fizeram uma série de debates, né? Eu vi alguns pronunciamentos sobre essa questão que o fomento ele já não é o suficiente para a quantidade de grupos que estão na cidade hoje produzindo, né? Então, que acaba acontecendo assim, um grupo tem uma linha de pesquisa, mas essa linha de pesquisa dura 1 ano, 2 no máximo, né? Depois ele tem que se renovar para um outro projeto. E aí, por exemplo, ele ganha um fomento agora e vai ganhar um outro daqui a 3, 4 anos, né? Então, praticamente, esse período que ele fica, né, sem ter esses valores para custear a sua produção, acaba muitos grupos até procurando outras alternativas, as pessoas saem do grupo, porque elas precisam sobreviver, né? Então, eu vi alguns debates sobre uma possível reforma no fomento, né? O Aimar acha que a reforma não é... Se falar em reforma, corre-se o risco de se perder o fomento, porque nenhum prefeito quer um dinheiro carimbado no seu orçamento, entendeu? Então, já houveram inúmeras tentativas de mudar o fomento, houve uma resistência da classe, e ele continua, mas ele está sempre na corda bamba. Você concorda com isso? Teve gente que até... um grupo aí irresponsável, no meu modo de ver, irresponsável e também... bom, deixa para lá, não vou usar outros adjetivos, que há 2 fomentos atrás, eles entraram com recurso e paralisaram o fomento, que o dinheiro é pouco, mas é razoável, né? E é claro, né, eu já participei de comissão tanto do fomento como do Zé Renato. Você se depara com 200 projetos e você pode escolher 18, né? No fomento, são projetos de pesquisa continuada, diferentes, são projetos maiores, e você tem que escolher uma quantidade muito pequena, e o dinheiro também não é tanto assim. Quantos e quantos grupos que a gente já viu que entram nesse projeto de pesquisa continuada, investem, às vezes, uma parte do dinheiro no aluguel de um espaço, e quando eles perdem o fomento, eles têm que devolver o espaço e ficam sem sede, sem lugar para trabalhar, né?
Então, isso é complicado. Agora, dinheiro não tem, né? Dinheiro... A Cooperativa Paulista de Teatro foi uma entidade que surgiu com uma força bastante positiva, né, para a organização de grupos de teatro, e ela servia como um certo cobertor de proteção para aqueles grupos que não tinham condição de abrir uma empresa, arcar com todos os trâmites de contador, de impostos, etc. Burocrático. Burocrático, etc. Não é mais permitido à cooperativa representar todos os grupos, né, na indicação das leis de incentivo, né? Claro que a gente saindo e criando as suas próprias empresas, justamente por essas questões legais de que o CNPJ só representa uma pessoa, né? Você está acompanhando isso? Está sabendo alguma coisa? Como é que você vê isso? Como é que você acha que a cooperativa vai reverter esse quadro? Pois é, aquela paralisação do fomento de 2 anos atrás tinha muito a ver com isso. A pessoa que provocou, que fez uma ação para paralisar o fomento, tinha a ver com a cooperativa. Eu não conheço detalhes, então eu não vou ser volúvel em falar, mas pelo que eu entendo, tinha a ver com a cooperativa, essa questão que você está falando da cooperativa cobrir boa parte dos projetos envolvidos e que houvesse um certo protecionismo por parte dos jurados em relação à cooperativa, o que é uma barbaridade, o que é um absurdo. Então, eu sei desse problema. Agora, como que ele está sendo tratado e como ele está sendo resolvido, sinceramente, eu não sei. Então, eu não tenho como fazer um comentário disso. Agora, a cooperativa ela é muito importante. Isso aí é uma questão burocrática só. É uma questão de economia de escala. Eu acho que não há o menor problema, porque quando você entra existem vários grupos que têm aquele corpo rastreado que faz coisa parecida. Tem vários grupos que estão dentro do CNPJ do corpo, forma de dar conta, de prestar contas do projeto. Então, isso é tudo tão transparente que, na minha opinião, não havia necessidade de ter que se desvincular da cooperativa. A cooperativa sempre foi uma coisa muito importante e a cooperativa unia o pessoal. A cooperativa servia até socialmente para unir o pessoal. Servia, não serve ainda, né? Mas também de ser um movimento, como algumas vezes ele até foi, eu lembro no início, no Arte contra a Barbárie, aquele movimento todo que tinha pela Sim, lei do Zé Renato, político. Uhum. Então tinha todo um sentido a cooperativa ser esse guarda-chuva dos artistas com essa reciprocidade. Mas, assim, segundo me constava, assim, que eu ouvia ainda de algumas pessoas, é que a maioria das pessoas que se associavam à cooperativa era mais para poder ter a nota fiscal e não ter esse trabalho burocrático. Você percebe? E aí realmente cria um problema, porque, assim, num momento de luta como esse agora, né, devia ter todas as pessoas que se beneficiaram da cooperativa devia estar defendendo o direito de permanecer como ela é e como foi durante os últimos 15 anos, né? Mas não é isso que a gente está vendo, né? Mas você sabe que eu acho que isso, por um lado, existem muitos grupos que realmente, talvez assim, alienados, né, de qualquer movimentação política, social, qualquer coisa, que tenham entrado com esse objetivo. Agora, a cooperativa também, a direção da cooperativa também, eu acho que tem uma certa responsabilidade sobre isso. Deveria promover mais a socialização, a união. Você quer ver uma coisa que eu acho que era importante para promover essa união? O prêmio da cooperativa, que existiu até 2012. Na reunião
do prêmio, que onde se indicavam, o processo normal de prêmio, né? Indicação, aí das indicações saem os premiados, aí tem uma festa onde Se se confraternizam, né? comungam os indicados, os premiados, os jurados, tudo isso cria uma simpatia pela cooperativa e uma vontade de estar junto. Hoje, de repente, a cooperativa virou uma coisa burocrática, né? Não digo só por conta da, da, da extinção do prêmio, não, é uma série de outras coisas. Mas, então, esse problema existe. E eu concordo com você, a cooperativa deveria ter essa função também de união, né? de juntar pessoas, como aconteceu, não foi só por conta da cooperativa. Os artistas eram mais unidos na época da arte contra a barbárie. Sim, sim. Aquele mundo de gente que se encontrava nos teatros tal para divulgar os problemas que haviam tal. Pô, conseguiram ter uma lei que, de alguma maneira, bom, aí voltamos à lei do fomento. Então, agora das discussões que nós tivemos aqui, a gente foi colocado assim que o teatro ele não é uma atividade autossustentável, que hoje é muito difícil um grupo de repertório que se mantenha pagando salário para os seus atores e os seus produtores ganhando dinheiro, né? E que o Estado precisa sim interferir. Nem existe mais, né? Então, e agora como é que a gente faz? Porque assim, de repente você tem um governo de centro mais para a esquerda que apoia, incentiva e promove movimentos sociais e abre até o cofre um pouquinho para ajudar nesse processo. Aí quando vem um governo como o Bolsonaro agora, né, ele simplesmente está sucateando tudo, ele está tirando toda a verba. Então, se durante 4 anos você fecha a torneira que alimenta os grupos de teatro e os grupos culturais de todas as espécies, você em 4 anos você consegue destruir um projeto de 10, 15, né? Porque demora para você conseguir montar um grupo, fazer esse grupo trabalhar unido, sabe? De repente esse grupo é obrigado muitos grupos fecharam as portas porque não tem condições e você precisa comer, precisa se educar, você precisa de uma série de componentes para a tua vida social, né? Então, você tem assim, apontaria alguma solução, pelo menos? Ter a solução não tem, mas apontaria alguma solução, porque ou os grupos se tornam autossuficientes para poder enfrentar essa barreira em qualquer tempo, ou eles vão ficar nesse ciclo, né? Você recebe incentivo, se estrutura, aí vem um governo e você volta para a estaca zero de novo. Como é que você vê isso? Olha, bom, a melhor solução seria acabar com esse governo que nós temos aí, né? Mas, felizmente a gente não tem a varinha de condão. Né? Mas é o seguinte, você fala que talvez uma solução seria ele se tornar autossuficiente. Mas aí eu lhe pergunto, como se tornar autossuficiente da maneira como nós estamos? Porque agora, infelizmente, nós temos uma complicação a mais, que é a pandemia, e isso aí atravancou tudo tal, né? Mas vamos isolar, porque com a pandemia, realmente, eu digo sinceramente a você, eu não sei como que vai ser depois dessa pandemia. Eu sei que nada será como antes. Isso a gente não tem dúvida, né? Porque muitos grupos, de novo, aquilo que falávamos, que tinham espaços alugados, né? Que sobreviviam com um ou outro edital aí e tal, mas, enfim, com um pouco de bilheteria, um pouco de dinheiro do bolso de cada um para ajudar no aluguel, tal, parari, parará, e mantinham. Agora, esse pessoal está eventualmente fazendo uma ou outra live,
mas, enfim, não está ganhando o Sim. suficiente. Estão perdendo espaços, teatros estão sendo fechados. Então, eu não sei, essa autossuficiência, eu acho que é utópica, eu acho que ela não... Oi? Não acontece mais, né? Você Não, não vai. pois é, acontece. Então, se não houver a gente fala, né, voltar, por exemplo, aquele teatro que se fazia até os anos 70, 80, o teatro de bilheteria, dos grupos que sobreviviam de bilheteria. Isso eu acho que nos dias de hoje também é inviável. Mas você tem o segmento dos musicais, né? Do teatro musical, que parece que eles ainda estão sobrevivendo de bilheteria, não estão? Você tem acompanhado isso? Algum grupo sobrevivendo de bilheteria? Os grupos que Ah, trabalham com musical. o Fagundes. Os musicais, sem dúvida. Os musicais, por quê? Os musicais conquistaram um tipo de público que não frequenta o teatro, eh, o teatro sem ser musical, vamos chamar assim, que é Sim. teatro também, e eu tenho todo o respeito pelo teatro musical. Mas é um tipo de público diferente, é um tipo de público de poder aquisitivo alto, porque os musicais são bastante caros, e tem que ser caros, porque as produções são caríssimas também. E são produtos que ficam em cartaz durante muito tempo, coisa que é difícil também no outro tipo de teatro. E eles têm nomes que chamam. Eles têm uma Cláudia Raia, eles têm o Miguel Falabella, eles têm os dois lá, dos reis dos musicais, o Miller e o Botelho. Então, eles chamam o público e fazem espetáculos realmente chamativos, né? Chamativos e comerciais. Então, esse tipo de espetáculo se mantém, sim. Não nos dias de hoje, né? Não nos dias de hoje, Sim, sim. mas ele se mantém. Agora, o teatro tradicional também. A companhia o Fagundes consegue manter um espetáculo dele em cartaz durante 2 2 anos, anos, né? vivendo de, de, de bilheteria, e podem falar o que quiser do Fagundes, mas ele tem um valor muito grande de manter esses espetáculos se não são espetáculos de grande valor artístico, também não são aquelas bobageiras que passam no Teatro Maria da Costa e no Teatro Bruto Escobar. Eu vou Dois te teatros. fazer a primeira coisa que nós conversamos aqui. O que você acha do chamado teatro online, né? Tem alguns atores que eu conversei que disseram o seguinte: eu acho ótimo, eu estou me adaptando ao teatro online, porque a minha plateia parou de ser 20, 30 pessoas ao vivo e passou a ser 300, 400 pessoas ou mais em todo o Brasil, né? Então, o que você acha disso? É uma realidade mesmo? É isso que acontece? Como é que você vê essa posição? Bom, em primeiro lugar, é teatro online, ou web teatro, ou teatro virtual. Não é teatro. Teatro acontece lá no palco, com o ator ao vivo, eu batendo palma, enfim. Então, essa é a primeira coisa. É um tipo de teatro de sobrevivência. Eu brinco, às vezes eu falo teatro de janelinha, porque tem muito espetáculo que acontece via Zoom, onde tem aquele monte de janelinha e cada um fala de um Sim. lado, tal. Ele começou assim no ano passado, com o maior mérito possível desse pessoal que está buscando essa nova linguagem, e ele foi se aprimorando. Hoje, a partir de algum tempo aí, uns 3, 4 meses para trás, tem acontecido muito o que vamos chamam de um monte de coisa, teatro, filme, peça-filme e tal, a peça híbrida, que são filmagens, né, onde normalmente tem um diretor teatral e tem um diretor ou um assistente, pelo menos, que entende de cinema, que entende de audiovisual.
Então, ele tem ângulos muito bem feitos, é realmente um espetáculo híbrido. O Medeia, que Sim, a Medeia. Beth Lopes fez, É uma Beth, série é deles, uma Beth série Coelho, deles que viu? tem. É Beth Coelho que fez. Você falou Falei, Beth Lopes. Beth Coelho, que eu... Você- desculpa. Já são espetáculos mais elaborados, tudo isso. Eu acho que esse teatro virtual que se faz hoje tem duas vantagens. Que consegue alimentar não totalmente o espectador que estava acostumado a ir a teatro, mas alimenta. Melhor ver esses espetáculos aqui na telinha do notebook do que Que não vê nada, né? simplesmente ficar 1 ano e meio sem ir ao teatro. A, a segunda vantagem é que está dando subsistência para atores, diretores, cenógrafos, diretores de cena, tudo isso. Isso é uma grande vantagem. A terceira vantagem, você citou logo de cara, é que ele tem uma abrangência maior. Você apresenta um espetáculo aqui, tem um cara lá na Indonésia que, se ele acessar a internet, ele pode ver também, né? Então, isso amplia o público, mas amplia de uma maneira relativa, porque se amanhã esse espetáculo voltar para um teatro tradicional, esse público não vai ter mais acesso. E eu diria também o seguinte: não é um público que se formou a partir do teatro virtual. Alguém aqui da própria cidade, se ele se formou a partir do teatro virtual, eu acho que dificilmente, quando houver teatro lá no Bexiga, ou na cidade de Tiradentes, ou seja onde for, se ele vai até o teatro, ver teatro. Sim. Não vou Você falar fala... teatro ao vivo, porque é isso. Teatro ao vivo é pleonasmo. Teatro só pode ser ao vivo. É, Né? pleonasmo, né? Mas é isso. Mas eu admiro profundamente essa turma que buscou novas linguagens e descobriu novas linguagens, estão fazendo, tem coisas muito boas acontecendo. Tem coisas muito boas acontecendo. Mas é um teatro de emergência, vamos falar assim. Né? Foi muito bom conversar contigo, né? Ouvir essa impressão sua sobre o nosso teatro contemporâneo. E se você quiser dizer mais alguma coisa, só para a gente encerrar. Não, eu quero comentar só sobre o festival que está acontecendo, né? Onde tem belos exemplos de teatro virtual.